Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Mentores das aulas práticas. Eu sou a professora Thais, sou a professora responsável, né, uma das professoras responsáveis aqui pelos cursos da área da saúde, dos cursos técnicos da Unicesumar. E vou estar passando aqui para vocês hoje um pouquinho sobre o Mentoring. Eu sou formada em biomedicina, possuo mestrado em biociências e fisiopatologia, e também habilitação em imaginologia e patologias clínicas, tá? E já estou aqui na Unicesumar há mais de 4 anos na área da educação, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar compartilhando com vocês um pouco do nosso catálogo, tá? Esse catálogo vocês têm acesso, tá? É disponibilizado para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandando mensagem aqui no chat e nós vamos responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Se possível, assim que estiverem vendo, podem me dar um sinal, tá bom? Falem aqui para mim no chat de qual curso vocês são. Se é do curso que vai apresentar a aula prática do curso técnico em radiologia ou do curso técnico em podologia. Falem aqui para mim no chat para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Vou compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo? Se alguém quiser abrir o microfone. Professor Jorge, você já está vendo a tela? Sim, Já, sim, tudo já certo, está? professora. Perfeito, então. Pessoal, esse aqui é o nosso catálogo. Esse catálogo fica disponível para vocês e vocês podem ter acesso, tá? Eu vou mostrar aqui de forma breve como que é o nosso catálogo. Então, aqui vocês têm uma introdução, né? Aqui vocês têm as nossas metodologias, a estrutura laboratorial que nós temos. Vocês têm também as normas de biossegurança e aqui a área do tutor facilitador. Eu sei que muitos tutores já estão conosco aqui já desde o ano passado, né? Mas nós também temos tutores novos e é por isso que eu vou repassar sobre o catálogo novamente, tá? Esse mentor ele vai ficar gravado, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar assistindo novamente, tá? Então, aqui nos nossos cursos técnicos, nós temos 4 cursos que possuem aula prática, né? 4 cursos da área da saúde, que é o técnico em radiologia, técnico em enfermagem, podologia e cuidado de idosos. O de hoje será sobre radiologia, técnico em radiologia, e do técnico em podologia, tá? Aqui vocês podem acessar, né? Dar uma olhada depois, com mais calma. Mas o que importa aqui para nós, a área mais importante para o tutor, é essa aqui, a área do tutor facilitador. Aqui vocês têm também, né, uma apresentação. Aqui nós temos um link, tá? Dos grupos dos tutores, onde vocês podem estar acessando, entrando, tirando a dúvida de vocês, tá? Falando diretamente ali com o professor Jorge. Temos aqui também, ó, o número de telefone do professor, o e-mail, caso vocês precisem entrar em contato com ele. E logo aqui embaixo, nós temos alguns tópicos. Os nossos mentores, eles ficam gravados, tá? Eles ficam disponibilizados nessa aba. Nós temos também uma parte aqui do Mundo Azul, o formulário de registros fotográficos, o manual de aula prática. Esse manual de aula prática aqui é o que eu vou detalhar mais com vocês mais adiante. Controle de presença. O controle de presença, vocês têm acesso, tá, a uma lista de presença que está ali no catálogo. E essa lista de presença vocês devem enviar depois, né, da aula, anexando aqui, tá? Então, isso aqui é preciso ser enviado. E a lista de presença vocês têm acesso aqui, ó. Abrir a lista de presença. Mas essa lista de presença o Polo também disponibiliza, tá? Então, geralmente o Polo já tem ela pronta lá para vocês, tá? E depois vocês enviam por aquele forms que eu mostrei, tá?
Aqui, pessoal, olha, vocês têm as presencialidades conectadas. Então, aqui vocês têm acesso às aulas, que os alunos tiveram, tá? Então, vocês entram aqui no curso e no módulo e vocês podem verificar, qual conteúdo, né, que foi abordado nas aulas, caso seja necessário, né, para utilizarem como base, né? E também nós temos os materiais da disciplina, também fica disponibilizado para vocês terem acesso. Os materiais da disciplina, eles estão distribuídos aqui por disciplina e aqui dentro vocês têm o livro digital, tá? É o mesmo livro que o aluno tem disponível dentro do estúdio. E vocês também têm acesso caso queiram consultar, ou tirar alguma dúvida, tá? Aqui para nós, o que nós vamos utilizar agora e que eu vou detalhar com vocês é sobre o material, o manual para as aulas práticas, tá? E o manual para as aulas práticas, primeiro eu vou começar pelo de radiologia, tá? O curso técnico em radiologia. Vocês podem estar acessando e aqui vai estar disponível o roteiro da aula prática, do primeiro ano e o roteiro de aula prática do segundo ano. Qual que é a diferença? O roteiro de aula prática dos primeiros anos, eles abordam as séries 1, 2, 3 e 4, que são as séries do primeiro ano do curso técnico em radiologia, tá? Já os alunos do segundo ano, eles já estão na série 5 e 6, tá? Então, ali na série 6, eles já estão indo para o estágio obrigatório. Então, são os alunos aqui da série 5, tá? Então, já estão nas disciplinas que são disponibilizadas no segundo ano de curso, tá? Então, tem essa diferença. Eu vou estar, passando para vocês os dois roteiros. Então, aqui, para explicar sobre a aula prática do curso técnico em radiologia do primeiro ano, nós temos aqui uma apresentação no Canva, que eu vou estar passando para vocês agora. Então, aqui vocês têm uma apresentação. Então, aqui, mais uma vez, né, a aula prática ela tem uma duração de 3 horas, tendo um intervalo de 10 minutinhos, após 1h30, mais ou menos, tá? A nossa aula prática, ela acontece na semana 9 ou semana 10 de cada módulo, tá? E a nossa prática, ela aborda as 3 disciplinas trabalhadas no módulo, tá? E após a aula, né, vocês devem enviar a lista de presença, como eu já comentei anteriormente, via formulário, tá? Que está lá dentro do catálogo, na área do tutor facilitador. E também que durante a aula é importante, né, que vocês incentivem os alunos a tirar registros fotográficos, porque esses registros fotográficos, eles vão ser essenciais, né? Os alunos precisam ter esses 3 registros, essas 3 fotos, para anexar dentro do formulário de prática deles, tá? Porque após a aula prática, os alunos precisam entregar essa atividade. Então, dentro dessa atividade, ele precisa anexar as 3 fotos, os 3 registros fotográficos. Então, nós sempre orientamos para que vocês lembrem-se também de lembrar o aluno disso, né? De tirar as fotos e que vocês também façam os registros fotográficos, tá? Durante a aula. Então, aqui nós temos os materiais que são de responsabilidade do aluno e os materiais que são de responsabilidade do polo. Então, de responsabilidade do aluno é máscara, jaleco, luvas descartáveis, papel e caneta. E de responsabilidade do polo é álcool 70, papel toalha, caixa de resíduos de pérfuro cortante, saco de lixo hospitalar, para resíduos infectantes, saco de lixo preto para resíduos comuns e um data show monitor. Então, nessa aula vai ser abordadas 3 disciplinas trabalhadas no módulo, né, que foi a disciplina de análises radiológicas das doenças, segurança de resíduos e descarte adequado e sinalização de emergência. Essas 3 atividades, tá? E essa apresentação pelo Canva, ela vai estar disponível para vocês dentro também da área do tutor facilitador lá dentro do catálogo, tá? Então, nessa atividade, na primeira atividade, né, que é a de análises radiológicas das doenças,
nós temos aí uma orientação para que vocês passem essa atividade em 1h40 mais ou menos, mas vale ressaltar que vocês podem sentir a turma, né, e reavaliar o tempo de cada atividade, tá? Sentir ali, né, como os alunos estão interagindo, se eles estão compreendendo. Então, vocês têm essa flexibilidade de poder redistribuir esse horário dentro das atividades, mas é de extrema importância que vocês sigam exatamente o que está no nosso manual, para que todos os polos, né, todos os alunos tenham a mesma prática. Então, nessa atividade, nós vamos examinar uma série de casos com imagens radiográficas, identificando as possíveis doenças associadas a essas imagens. Além disso, analisaremos os principais achados radiológicos que sustentam esses diagnósticos. Discutiremos as características típicas das doenças patológicas identificadas e abordaremos a importância da correlação clínica para um diagnóstico preciso. Então, aqui nós vamos ter uma série de imagens, né? Onde vocês vão estar, série de casos, né? Em que vocês vão estar discutindo com o aluno, tá? Então, temos a imagem 1, a imagem 2, e vocês têm aqui o caso de uma paciente de 24 anos, vocês vão ler e passar para esses alunos essas imagens e ter essa interação, né? Discutir esses casos com os alunos. Então, a primeira imagem, nós temos uma análise aí de todo o raio-x e descreva, né, detalhadamente, desde a presença de dispositivos de ventilação artificial e onde se encontram os parâmetros como a exposição, semiologia, densidade, e como isso se reflete na qualidade da imagem e a presença de sinais que identifiquem a patologia apresentada e onde ela se localiza. Então, aqui vocês vão interagir com os alunos sobre essas imagens, tá? Nós temos o segundo caso, né, que aqui é um caso de uma fratura, onde vocês vão apresentar este caso clínico também para os alunos e vão discutir sobre ele. Nós temos o caso 3, né, que também é um caso de um paciente de 12 anos que estava brincando de costura em sua casa quando ocorreu aí um acidente e ele engoliu um objeto estranho, né? Então, vocês vão discutir esse caso também com os alunos, pedirem aí para eles identificarem esse corpo estranho, né, esse objeto que ele engoliu. E aqui, né, nós temos a outra imagem onde vocês podem estar aí comentando, né, e explicando para os alunos, né? Vocês podem também estar mostrando aí para os alunos as estruturas ósseas, né, o que é visualizado na imagem, tanto quanto ósseo quanto órgãos, né? O caso 3, o caso 4, né, que é de um paciente de 38 anos que sofreu um acidente de moto enquanto dirigia numa rodovia e foi encontrado em estado de torpor, baixa verbalização, confusão mental e muita perda de sangue. Então, tem esse caso também, que vocês vão estar comentando com os alunos. Temos aqui, né, os questionamentos que vocês podem estar fazendo a eles, né, para que eles respondam, de interação. E aqui nós temos a nossa segunda atividade, da nossa prática, tá? Que nós orientamos um tempo estimado de 40 minutos nesta atividade, mas, como eu disse anteriormente, vocês podem estar redistribuindo, né, esse tempo de acordo com a necessidade de vocês e que vocês sentirem da turma, tá? Então, aqui nessa atividade, nós vamos ter, nessa atividade, né, o tutor deve ensinar sobre a segregação de resíduos e o descarte correto de lixos produzidos durante a rotina de um técnico em radiologia. Para esta atividade, devemos possuir os seguintes materiais, então, o saco de lixo preto, né, que é o saco de lixo comum, o saco de lixo infectante e também a caixa coletora de pérfuros cortantes. Como vocês têm aqui também, né? Um técnico deve usar o saco de lixo comum para os seguintes materiais. Então,
exemplificando aqui para os alunos, né? Os papéis não são contaminados, então eles devem ser descartados de forma correta, os materiais de escritório, os resíduos de limpeza e os resíduos de alimentos e embalagens. Então, aqui vocês podem estar discorrendo também sobre isso com os alunos. E aqui, né, nós temos que o uso, como, né, em quais situações ali ele vai utilizar o saco de lixo infectante, né? Então, para resíduos biológicos, resíduos de procedimentos cirúrgicos, resíduos de laboratório, materiais contaminados com patógenos, resíduos de terapias e tratamentos e resíduos farmacológicos. Aqui também vocês podem estar frisando, né, que eles também podem estar descartando os frascos até de dos contrastes, né? Vocês podem estar explicando também essa parte para eles. Então, aqui vocês vão passar para o aluno, né, como que ele deve fazer a montagem dessa caixa, né, do Descarpac, que é a caixa coletora de pérfuros cortantes. E aqui, né, também nós temos a parte que um técnico em radiologia deve usar a caixa de pérfuros cortantes para os seguintes descartes: agulhas, lâminas, catéteres e dispositivos de infusão, as ampolas e frascos de vidro, né? Como eu estava falando anteriormente, né? Que em casos do uso, né, de contraste, né, eles devem fazer o descarte de forma correta, os tubos capilares e as lancetas, né? Esses são os casos em que eles devem utilizar para descarte a caixa de pérfuros cortantes, tá? E aqui, como terceira atividade, as sinalizações de emergência, que também são importantes, né, para que eles saibam. Nós também orientamos aqui um tempo de atividade de 40 minutos. Então, nessas atividades, eles vão aprender a importância do cumprimento das normas específicas de simbologia para a sinalização de emergência e exploraremos como essas normas são essenciais para garantir a segurança e a orientação adequada em situações críticas, como incêndios, evacuações e outros eventos de emergência. E para isso, os estudantes eles devem escolher e registrar, né, de forma utilizando o registro fotográfico, né, as 3 sinalizações de emergência que podem ser encontradas em ambientes laboratoriais. E, posteriormente, deve anexar esses registros em seus formulários. Esses formulários são os formulários de prática que o aluno encontra dentro do estúdio dele, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de sinalização, sinalizações de emergência. E aqui, né, ao final da atividade, ao final da aula prática, né, é essencial, né, que vocês devem se certificar de que todos os equipamentos foram desligados e que todas as áreas de trabalho estão limpas e organizadas. Lembre-se que é um laboratório, né, de uso coletivo. E ao final da aula prática, vocês devem reunir suas anotações, e os alunos, né, devem reunir as anotações e demais registros para preencher o formulário de prática e anexar, né, na atividade de encontro presencial interdisciplinar, que está disponível dentro da disciplina dele e no estúdio, tá? E caso tenham notado alguma irregularidade ou incidente, vocês podem procurar fazer registros, com os detalhes do que aconteceu e comunicar à pessoa responsável pelo laboratório, tá? Do polo. Para a nossa aula prática da série do primeiro ano, que são as séries 1, 2, 3 e 4, do curso técnico em radiologia, é essa, tá? Essa é a aula prática. Então, vocês vão encontrar também o roteiro aqui dentro, tá? Vocês podem acessar aqui, ó, e vai abrir um roteiro em PDF que vocês podem seguir também, tá? Esse roteiro é a mesma coisa que eu expliquei aqui na apresentação, só que aqui na apresentação vocês têm os casos clínicos que vocês podem estar, que vocês devem estar, né, mostrando para interação, né, e discussão com os alunos, tá? Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém que é da série? Deixa eu ver aqui se temos alguma dúvida. Tem alguma dúvida sobre a aula prática da primeira série do primeiro ano do curso técnico em radiologia? Não? Então vamos seguir.
Agora eu vou passar para vocês sobre a nossa aula prática do segundo ano. O segundo ano já é a série 5 e na série 6 os nossos alunos já estão em campo de estágio, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro. Então, no roteiro da nossa aula prática do segundo ano, vamos ter a prática, na aula prática, nós vamos ter posicionamento radiológico e incidências radiológicas, e a prática um e a prática 2. Então, pessoal, aqui no posicionamento, é importante ali que vocês dividam a turma em dupla, dividam eles em duplas, né, com alunos um aluno representando um paciente e o outro representando o técnico em radiologia, como se ele já estivesse atuando, né? E para que eles possam ser responsáveis ali, né? Como se eles já fossem responsáveis pela execução do exame. E aqui nós precisamos, né, frisar para os alunos e detalhar, relembrar eles, né, sobre o ângulo de imagem, aqui nós temos a descrição, sobre proximidade do aparelho, né, a importância e quando ele deve utilizar, a densidade da estrutura avaliada, então, vocês podem estar revisando isso com eles, a incidência do raio, o posicionamento radiográfico e a incidência radiológica. Então, aqui vocês podem estar frisando esses pontos com os alunos, tá? Já estão todos descritos aqui dentro do manual, então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar nos chamando, né, e nos direcionando. E aqui, né, vocês têm ali a parte dos EPIs, né, as demonstrações dos EPIs, também é importante de vocês frisar com os alunos. E aqui nós temos as duas práticas, a prática um que é de um posicionamento, né, posicionar o paciente, e a incidência radiológica, que vocês já têm aqui, vocês podem estar direcionando o aluno para que ele realize. E nós também temos a prática 2, que também é de posicionamento do paciente, tá? Aí os alunos, eles podem estar invertendo. Como a gente orienta que seja feito em dupla, um é o paciente, o outro simulando ser o técnico em radiologia, e depois eles podem estar invertendo, tá? Para que eles possam conseguir realizar a aula prática. Lígia, você levantou a mão, né? Só um momentinho. Eu vou terminar esse daqui, e daí eu já abro para vocês comentarem, tá? Então, aqui vocês podem também orientar o aluno a estar fazendo os registros fotográficos, tá? E vocês também podem estar fazendo os registros fotográficos. O aluno, ele deve, após a aula prática, preencher o formulário de prática, que é a atividade que vale nota para ele, e nesta atividade ele tem que colocar as 3 fotos que ele registrou durante a aula, tá? Acho que para o curso técnico em radiologia, essas são as duas práticas, e agora eu vou parar de compartilhar aqui, e eu vi que a Lígia tem uma dúvida. Lígia, pode falar, pode abrir o seu microfone. Lígia, Oi, boa noite, consegue me ouvir? boa noite, agora sim. É, Eu acabei lendo ali do pessoal a mesma dúvida que está no chat. Essa prática que você mostrou agora do segundo ano, a gente já fez na última aula. Pelo menos eu apresentei essa prática na última aula. Vai ser a mesma ou você está demonstrando para, tipo, dando um exemplo? É a mesma aula prática, tá? Então, sempre a série 5 vai ser a mesma disciplina que eles tiveram, tá? Então, sempre vai ser a mesma prática para a série 5. Porque, desculpa, mas assim, vai ser então para eles meio repetitivo, porque na última prática a gente demonstrou a mesmo posicionamento, né? Que no caso é de uma coluna, de um tórax. Não tem problema, que eu acho que eles vão reclamar. Não, é que a série 5, nesse próximo módulo agora, ele já está na série 6, então ele já está em estágio. Então, não são os mesmos alunos. Ah, tá, desculpa, agora eu entendi. Vai ser outra turma.
Isso, é outra turma. Então, o pessoal que já teve no módulo 91 essa aula prática, né? Eles já foram para a série 6, então eles já estão em estágio. Deu para entender? Perfeito, deu sim, desculpa, eu confundi. Então, são outros alunos, tá bom? Tá bom, obrigada, desculpa. Imagina. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, então, deixa eu ver aqui, uma dúvida na última aula prática que fizemos foi esse conteúdo. Então, sempre vai ser a mesma aula prática para a série 5, tá? Porque é a mesma disciplina que eles estarão cursando, é a disciplina igual para o módulo da série 5, tá? Então, sempre será igual, mas as turmas são diferentes. Porque o pessoal que estava na série 5, no próximo módulo, no caso, agora no 92, eles já estão na série 6, então eles não têm mais aula prática, eles já estão em estágio, tá bom? Perfeito, pessoal. Para o curso técnico em radiologia, essas são as duas práticas, tá? Vocês têm acesso, aos casos, né, aos relatos de casos ali, para vocês discutirem com os alunos no Canva, né, que está disponível dentro da parte ali do tutor facilitador, certo? Vocês podem estar acessando e caso tenham alguma dúvida, nos colocamos à disposição, tá? Para estar respondendo vocês. Agora, nós vamos para o curso técnico em podologia, tá? Para o curso técnico em podologia, nós também temos duas práticas. Então, temos a prática do primeiro ano e a prática do segundo ano, tá? A prática do primeiro ano, eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês. E vamos lá. Só um momentinho, pessoal. Aí, pronto. Então, vamos lá. Professor Jorge, já está aparecendo minha tela? Está sim, professora. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Aqui, né, nós temos a prática do primeiro ano do curso técnico em podologia. Então, aqui nós orientamos, né, que vocês dividam a turma. Então, é uma aula prática. Então, essa aula prática, vocês podem estar sentindo ali, né, como está a turma de vocês, e vocês podem, e tem, né, essa autonomia para poder redistribuir o tempo, né, entre cada atividade. Então, vocês podem estar dividindo a turma em duplas ou em grupos, para que seja de melhor compreensão, né, dos alunos, mas vocês têm essa possibilidade aí de vocês estarem sentindo e poder orientar eles ali, tá? Então, nessa prática, nós temos a anamnese, que aqui nós distribuímos em três partes. Então, a anamnese, a podologia clínica e a avaliação na podologia clínica. Vocês podem estar dividindo, né, essas 3 horas que vocês têm para realizar essas três atividades. E vale ressaltar que é de extrema importância que vocês sigam exatamente o que está aqui no roteiro de prática para que todos os nossos alunos tenham acesso à mesma aula prática, né, o mesmo conteúdo. Então, aqui na anamnese, vocês vão discorrer ali com o aluno e orientar o aluno, né, de preparar o ambiente, da forma que vai receber o paciente, como ele vai detalhar, né, como ele vai preencher essa ficha de anamnese. Ele deve também recolher a assinatura do paciente. Vocês vão orientar, né, os alunos ali a separar os produtos, os equipamentos, preparar a bancada, né, e anexar. A anamnese deve ser anexada no formulário de prática, tá? No formulário da atividade prática, que é o formulário que fica disponível para eles dentro do estúdio. Então, aqui nós vamos para a parte de podologia clínica, né? Após a anamnese, vocês vão estar ali orientando, né, o paciente sobre o posicionamento na cadeira, averiguar a pele do paciente, sobre a higienização da pele com sabonete antisséptico e todos esses passos que estão descritos aqui dentro do manual, tá? Vamos realizar a hidratação das unhas, tá? Então, tem os materiais aqui que são de responsabilidade do aluno e temos também os materiais que são de responsabilidade do polo.
Os materiais que são de responsabilidade do polo, eles já devem ter feito a solicitação, tá? E é para estar lá disponível para vocês no dia da aula prática. Então, após o surgimento dessas etapas, né, façam os registros fotográficos do pé do seu paciente e anexe aí em seu formulário. Então, como eu falei anteriormente, vocês podem estar dividindo, né, entre os alunos de um ser o paciente e o outro ser, né, se passar ali pelo técnico em podologia, ou se vocês acharem melhor demonstrarem um paciente, uma pessoa só, né, um aluno só, para que todos os alunos vejam. Nós temos polos que têm muitos alunos, né? Então, às vezes, não dá tempo suficiente para que cada um faça e troque depois, né? Entre a dupla. E então vocês podem estar sentindo a turma de vocês e verificando aí qual seria a melhor abordagem, tá? Desde que tenha esse conteúdo que está dentro do manual, tá bom? Do roteiro, tá? E como terceira atividade da nossa aula prática, né, vocês vão orientar ali o aluno a fazer a avaliação na podologia clínica, que é o exame de plantigrafia. Então, aqui nós temos o material que vai estar disponível, né? E vocês podem estar orientando os alunos, e aqui tem o roteiro certinho para vocês seguirem. Vocês também podem estar fazendo, né? Devem estar fazendo o exame com o podoscópio, tá? Esse podoscópio já é para estar disponível pelo polo, tá? Disponibilizada pelo polo, antes de vocês começarem a aula prática. E como lembrete final, né? Nós sempre orientamos aí que no final da aula vocês devem se certificar de que todos os equipamentos foram desligados e que todas as áreas de trabalho estão limpas e organizadas, né? Porque o polo é o laboratório é de uso coletivo, tá? E caso vocês encontrem alguma irregularidade ou um incidente, procurem fazer um registro com os detalhes do que aconteceu e comunicar à pessoa responsável pelo laboratório, tá? Lembrem-se de fazer os registros fotográficos e de lembrar os alunos também para que eles façam os registros fotográficos, se possível, tá bom? Então, para a série 1, essa é a atividade, né? A atividade de aula prática e o roteiro deles. E agora nós vamos para a série 5 e 6, tá? A série 5 e 6 já são os alunos que já estão no segundo ano, né? Já estão aí na reta final para concluir o curso técnico em podologia. Então aqui vocês devem organizar a organização da aula, né? Nós orientamos que façam duplas. Os estudantes devem se dividir em duplas, revezando os papéis de paciente e profissional de podologia ao longo dessa atividade. Vale lembrar novamente que vocês podem estar sentindo a aula e verificando e redistribuindo isso, né? Caso vocês sintam que, se fizer em dupla não vai dar tempo suficiente, vocês podem pegar, né, um aluno como modelo e exemplificar para que todos façam, mas é de extrema importância, né, que todos tenham acesso ao conteúdo deste manual, né, deste roteiro aqui da aula prática. Mas vocês podem sentir, né, os alunos e redistribuir o tempo entre as atividades, tá? Então, na primeira etapa da atividade prática é uma anamnese e a preparação das técnicas de relaxamento. Então, vocês vão orientar o aluno a organizar o ambiente, apresentar e explicar ao paciente qual a técnica de relaxamento que vai ser utilizada, realizar a higienização dos pés e lembrar o aluno, né, de anexar a ficha de anamnese no formulário de aula prática, que é o que ele vai responder após a aula. Como segundo passo da nossa aula prática, é a aplicação da técnica de relaxamento com o foco podológico. Então, vocês vão orientar ali o aluno como realizar essa técnica de relaxamento no paciente, né? Vão posicionar o paciente e realizar respiração consciente com o paciente por 1 minuto, como forma de acolhimento e preparo corporal. Então, tem aqui um passo a passo para vocês seguirem, tá? E orientarem o aluno. E como terceiro, né, como a terceira atividade, que é a de sistematização de informação e avaliação final,
é para o aluno descrever, né, no formulário de prática, a técnica que ele utilizou, nos materiais aplicados a observações relevantes, tensão muscular, a sensibilidade, e anexar os registros fotográficos dentro do formulário de aula prática, tá? Então, lembrem o aluno, né, ali, os alunos, né, durante a aula ou no final da aula, deles fazerem esses registros e essas anotações, né, sobre essa prática, se o paciente tinha alguma tensão muscular, se ele tinha alguma sensibilidade, né, qual era a queixa desse paciente, se obtivemos sucesso com uma sessão de técnica de relaxamento. Então, vocês peçam para os alunos fazerem essas anotações que eles vão utilizar, no formulário de prática deles, tá? Pessoal, para aula prática do segundo ano, esse é o roteiro, tá? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, pode falar, Graça. Oi, boa noite. Boa noite. O que acontece? Já é a segunda vez que eu estou aplicando essa aula. E aí vocês colocam um alicate de cutícula e um alicate de corte de unha para eles fazerem um procedimento de retirar a cutícula e cortar as unhas. Cortar as unhas, ok. Retirar a cutícula, a podologia, ela não faz cutilagem de eponíqueo. Ela faz uma limpeza com as fresas, que são as brocas, né? Brocas diamantadas. E aquela pele que ficou levantada, que você não conseguiu remover com as fresas ou as brocas, que a gente retira com o alicate. Então, eu não consigo entender qual é o objetivo desse alicate nessa aula. Porque, para mim, ele não tem utilidade prática, porque eu não vou falar para a pessoa, você vai tirar a cutícula dela toda, o eponíqueo dela toda, não tem nem como, porque eu teria que ter algum equipamento para levantar esse eponíqueo, entendeu? E aí eu não entendo, eu fico meio... O que a gente vai fazer? Cortar as unhas. E o restante? Fazer o acabamento da borda livre dessa unha que foi cortada? Tudo isso eles exigem na aula. Ah, professora, é só isso? Só cortar a unha? Não, não pode ser só cortar a unha. Eu tenho que ter um acabamento nessa unha, entendeu? E só com esse Uhum. material que vocês estão pedindo, não é possível fazer isso. Teria que ter um complemento aí. Tá me Certo. entendendo? Você se refere da aula do primeiro ano, né? De Do podologia. primeiro ano. Essa Isso. é a do primeiro ano, tá? Eu já dei essa aula e eu tive esse problema. E a do segundo ano, que vocês Então, estão colocando sim, é, a massagem a relaxante, técnica, questão de isso, a pedras técnica de quentes. relaxamento. Isso, pedras quentes, por um acaso eu sei usar, porque eu tenho as terapias integrativas também. Eu tenho o tecnólogo em podologia e o de terapias integrativas que eu fiz na Unicesumar mesmo, né? Então, eu sei Uhum, utilizar as pedras quentes. Porém, uhum. eu não tenho esse material para podologia. Eu até pedi à menina do polo para verificar se as terapias integrativas podem emprestar esse material para a gente, porque normalmente a gente não usa pedras quentes em podologia. Usa-se uma Uhum. massagem relaxante, uma mobilização das articulações para fazer esse processo que você está querendo. Uma tensão muscular você consegue fazer, entendeu? Mas não tem essa questão das pedras quentes para utilizar. Aí eu não Certo. sei se eu estou falando demais, Tá. mas eu estou falando o meu ponto de vista aqui do outro lado e o que a gente está no tempo ali, né? Na prática, né? Eu estou falando que está na prática ali. Sim. Porque quando chega no laboratório, tudo que está escrito, ter que botar na prática, você tem que ter um passo a passo. Uhum. E com esse Certo. material para o Então, primeiro ano, eu não consigo ter um passo a passo final. Não consigo ter um desenvolvimento, né? O plantigrafia tá. Então vamos e por o partes. podoscópio, ok, entendeu? Mas as Uhum, outras nós teremos, né, o técnicas, lápis bolo. isso, as Tá. outras técnicas que Ó, ficam uma lacuna. certo. Ó, como nós utilizamos o laboratório de
de bem-estar ou de bem-estar, e o polo é para ter as pedras quentes disponibilizadas, tá? Foi solicitado. Então, esse material está previsto, né, no laboratório de Biofarm, então é para o polo ter as pedras disponibilizadas para que vocês utilizem na aula prática, tá? No laboratório de bem-estar. Sim. Então, já deve, não, né? É para eles terem, porque já foi solicitado, tá? Eu Então, sei nessa que lá parte. tinha de terapias Uhum, integrativas, de podologia isso, nunca mas tivemos, mas é de terapias integrativas. sim, no laboratório já tem disponível esse material, né, que Sim, é as pedras, e já foi solicitado para que seja separado para vocês realizarem a aula prática, tá? certo, Então, sobre as pedras quentes, tudo certo. O polo é ok. para ter disponibilizado para vocês, tá? Para que Uhum, vocês possam estar fazendo, exemplificando ali para o aluno, tá? ok. Agora, sobre a aula prática do primeiro ano, que Sim, você relatou para nós, né, que eles não fazem a cutilagem, mas fazem ali com o aparelho, né, que vocês fazem sim. aquela, tipo uma debridação dali, né, e Micromotor e isso com brocas. micromotor e brocas, isso mesmo. Uhum, Nós podemos fazer um ajuste, né, ali na nossa prática, e que eles, para que eles possam, né, estar utilizando o alicate também, né, caso fique alguma partezinha levantada, como você isso. falou, Uhum. e nós podemos estar fazendo esse ajuste sim, né, Jorge? Verificar aqui com o Jorge, que é o nosso supervisor. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Foi. Exatamente, deixa eu habilitar a câmera aqui. Exatamente, tá? A gente pode, inclusive, fazer esse ajuste. O que que a gente sempre coloca ali nas práticas, ô Graça? Sim, É uma realidade um pouco mais geral dos polos. Como a gente tem muitos polos, às vezes nem todos conseguem aplicar a prática com 100% de exatidão, né? Cada polo tem ali sua realidade. Tanto é que no formulário do aluno, a gente nunca eh, exige algo muito complexo, até porque a gente tem que lembrar, é um curso de nível técnico, né? Não é uma graduação. Então, a gente nunca uhum, faz algo muito complexo. O que que a gente pede? Que vocês apresentem mais os equipamentos, até porque esses alunos têm uma aula prática no módulo, não dá tempo da gente apresentar tudo. Isso, inclusive, é uma queixa deles, né? Na prática, eles, inclusive, uhum, devem falar sobre isso. Nossa, é pouca aula prática. Mas essa é a metodologia aprovada pelo Ministério da Educação e a metodologia que o próprio aluno comprou na hora de adquirir o curso, né? Então, entendi. a nossa preocupação aqui é que ele tenha acesso a esses aparelhos, tá? Que eles conheçam as técnicas, até porque, dependendo da realidade do polo, eu não sei qual que é o seu polo, Graça, eu estava É em outra sala. Tijuca, é Tijuca, então Tijuca. é um polo grande, né? A gente tem o polo Sim, Santo Amaro, que é um polo grande também. Então, às vezes, 3 horas de prática nem é o suficiente. Eu mesmo gostaria que sim. fossem muitas horas para que a gente tivesse muito mais tempo, para que cada aluno tivesse mais oportunidade ali de experimentar a aula Uhum, prática, tá? Então, o nosso intuito é que eles mais conheçam os processos, que eles conheçam os aparelhos, que eles tenham ali um contato, nem que seja teórico mesmo, ó, esse aqui é o aparelho, né, funciona assim, é um aparelho sim. que você vai usar ali na sua rotina. Esse aqui é um alicate de corte, é um que você vai utilizar na sua rotina, ele funciona para isso e tudo mais, tá? Então é mais esse Uhum, conhecimento. Tanto é que no formulário a gente não, a gente sempre pede assim, ó, anexe 3 fotos da sua aula prática. É basicamente isso, é só sim. para comprovar que ele esteve na aula prática, né? Porque lembrando, essa aula prática vale 1 ponto na média, né? Então pode parecer ali uma coisa pequena, mas que à frente, ali na média final, ela tem Uhum, um peso, tá? Então a gente nunca tem aquela obrigatoriedade, não, tem que cumprir exatamente quadradinho o que está falando nesse roteiro, com todas as etapas, justamente porque a gente entende que cada polo tem ali a sua realidade, né? O polo da Tijuca é diferente do polo de Umuarama, no Paraná. Então a gente uhum, sempre deixa um pouco mais maleável, tá? Então se você não se sentir muito confortável com alguma prática, se você achar que vai dar muito problema, né, já que você já tem essa experiência, pode ajustar também, tá, Graça? Não tem problema. uhum, Vale lembrar que vocês são tutores, facilitadores, então vocês têm esse papel pedagógico também, vocês são professores. Eu sou professora, a professora Thaís também atua na área pedagógica, a gente sabe, né? Cada turma é uma turma, cada sala vai ser sim. uma sala. Às vezes a gente vai ter que, aquela prática que a gente achava que os alunos iam fazer tudo, não fizeram nada, a gente tem que enxugar. Ou então a gente tem que correr com o conteúdo, ou a gente tem que adaptar ali alguma coisa. Então,
esse é a realidade também, tá? A gente tenta fazer algo Sim. amplo para todos os polos, e daí cada tutor vai entendendo ali a sua turma, vai adaptando como funciona. Tá bom? Sim, mas posso dar uma dica? Claro, sempre. Nessa turma do primeiro ano, quando vocês Uhum, claro. colocam o alicate de eponíqueo e o alicate de corte, Uhum, incluir as brocas, né? A ponta diamantada 718 e 720. tá, Ela é essencial para a gente ter essa aula. tá E bom. assim, ela vai É, complementar essa aula, perfeito. A gente entendeu? vai estudar Por, aqui com a nossa gestão, tá? Porque daí a gente tem que sim. ver se todos os polos possuem Mas esses você pode equipamentos. botar isso para o aluno levar junto com. Ah, Ele não vai ter que também, levar o alicate? também, Ele vai ter também. que levar o alicate 722 e o alicate Sim. de corte de unha. Aham, Então, ele vai levar também a broca 718 e a broca 720, que custa mais ou menos R$ 16 cada uma. beleza, Entendeu? E isso ele beleza. vai usar no dia a dia dele, na prática. Uhum, E eu senti muita falta quando eu dei a primeira aula e até as meninas. E eu falei, bom, o que a uhum. gente vai fazer é o corte É correto das adaptar. lâminas. Entendeu? Agora, não temos como fazer limpeza de eponíqueo. E aí depois a gente teve uma aula, mas aí não foi completa, entendeu? Uhum, E eu acho que se beleza. incluísse aí, elas já teriam o material que elas vão usar no dia a dia e Uhum, já teriam uma ideia de como fazer essa limpeza do eponíqueo, porque a gente beleza. não usa o alicate para cutilagem, né, de Hum, eponíqueo. A gente usa para o caso que eu expliquei, remover alguns detritos que ficaram ali e não foi possível remover com as brocas. Tá? É só uma sugestão, porque Não, quando e eu chega na prática, elas ficam. ficam desesperadas, Primeiro né? que elas chegam É, já, e elas né? vão primeiro em vocês, né? Então você tem razão, a gente até anotou aqui, eu vou levar Sim, até para coordenação, tá? Para a gente estudar a possibilidade de alterar, né? Tem toda uma equipe que trabalha e desenvolve sim. as atividades, então, muito obrigado, tá, Graça? Vou Nada. levar as suas considerações, beleza? Tá ótimo. Obrigada a vocês. Imagina, um abraço. Obrigada, Graça, pela sua participação, pelas dicas, né? Nada. Nós já anotamos e vamos verificar, né? O que pode ser melhor para nós aqui e para vocês também aí, tá bom? Sim, É, tá bom, obrigada. nós que agradecemos. Tem mais alguma dúvida? Mais algum? Acho que é isso então, pessoal. Desejo a todos uma excelente aula prática. Friso mais uma vez que caso vocês precisem de alguma coisa, né? Vocês podem estar mandando ali no grupo dos tutores do WhatsApp, que tem o link dentro do catálogo ali, que vocês já têm disponível, tá bom? É isso. Muito obrigada, boa noite a todos e fico à disposição caso precisem. Obrigado, professor Jorge. Tchau, tchau, pessoal, um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite.